Tá começando o SAScast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do SAScast. Eu sou a Thaís Pianucci, gerente executiva da consultoria pedagógica aqui do SAS. Hoje a gente vai trazer mais um tema aqui bastante relevante sobre aquilo que a gente tem percebido como mais uma dor sentida nesse processo de quarentena e de pandemia que a gente tem vivido. A gente sabe que são inúmeras as dificuldades e a gente tem trazido aqui algumas das dores que a gente percebe como sendo a maior delas para o momento. Quero, inclusive, dizer que a gente está trazendo esses assuntos aqui olhando para aquilo de informações que a gente conseguiu até agora. A gente tem percebido que as coisas estão mudando de forma muito rápida, então já deixo aqui um breve aviso de que caso as coisas mudem e caso esses desafios se apresentem de uma forma diferente, a gente quer trazer essas novidades, então, num terceiro episódio, tá bom? Então, qual a ideia de hoje, né? A gente quer discutir um assunto que ele é menos pedagógico. A gente tem percebido que os assuntos financeiros e jurídicos também têm aparecido como algo bastante importante de ser discutido. E para que a gente faça essa discussão de uma forma mais profunda, a nossa ideia é sempre trazer especialistas em relação aos assuntos para que ele seja discutido sob um ponto de vista, inclusive, técnico. Então, para essa conversa de hoje, quero convidar aqui, primeiramente, o Pedro Neto. Ele é advogado, especialista em direito educacional e cofundador da Educa Legal. Como vai, Thaís? Muito obrigado por me receber aqui hoje. Bem-vindo. E para também somar nessas reflexões que a gente vai ter aqui hoje, eu queria dar as boas-vindas à Manuela Altoé, que é gerente de comunicação institucional aqui do SAS. A gente percebe que a comunicação ela vai ser sempre uma grande engrenagem aí de tudo que a gente for conversar a respeito deste momento. Seja bem-vinda, Manuela. Obrigada, Thaís. Obrigado, Pedro. Vai ser ótimo a gente conversar um pouco mais aqui. Bom, gente, para começar, novamente, Pedro, aí, obrigado por aceitar esse nosso convite. A gente sabe que você possui uma ampla experiência no trabalho jurídico com escolas, em especial o tema de contratos, e é bem sobre isso que eu quero te fazer a primeira pergunta aqui. A gente está acompanhando que muitas escolas têm dúvidas de como proceder em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais e as mensalidades escolares que estão regidas aí por esse contrato. Então, a nossa primeira pergunta é: como a escola deve lidar com os pais que desejam rescindir esse contrato? E ainda, o pai, ele pode rescindir agora e resolver rematricular o aluno quando essa crise passar? Thaís, gostaria muito de te agradecer e a toda a equipe do SAS, né, por proporcionar esse canal de diálogo e de informação para a comunidade escolar. A gente sabe o quão importante que é esse suporte para os gestores das escolas, e isso vai servir de norte na travessia, né, dessa crise que pegou a todos nós de surpresa. Sobre a sua pergunta, eu considero que seria imprudente da minha parte iniciar essa nossa conversa tratando de multas e de penas contratuais pela rescisão do contrato, sem antes propor uma reflexão sobre o desafio que a gente tem pela frente. Isso porque essa crise ela trouxe muita incerteza econômica e financeira para toda a nossa comunidade, incluindo a escola, os pais e os colaboradores. A gente sabe que a educação é considerado um item essencial para as famílias. Por isso, é muito importante entender, caso a caso, o motivo do pedido de rescisão feito por um pai nesse momento. Eu acredito que a negociação é a melhor solução. A gente conceder um desconto pontual para esse pai, ou mesmo dar um prazo de pagamento um pouco mais alongado, pode ser determinante para manter esse aluno matriculado na escola. Se, mesmo após a negociação, o pai ainda assim tomar a decisão pela rescisão do contrato, aí a gente, de fato, vai ter que observar o que está regulado na cláusula que trata da rescisão antecipada, em especial em relação a questões de aviso prévio e de multas que estejam lá determinadas. Diante da incerteza do retorno das aulas, eventualmente uma multa rescisória pode superar o valor a ser pago durante o período de paralisação, né? A gente ainda tem que ressaltar a importância da escola se solidarizar nesse período, porque a gente
tem como uma finalidade aqui preservar o relacionamento das famílias para quando a situação voltar à normalidade, né? São períodos de crise e os ânimos, de fato, estão exaltados. Você me perguntou ainda sobre a possibilidade de rematrícula na retomada das aulas, certo? Bem, é possível, de fato é possível refazer essa matrícula, mas não existe nenhuma garantia de que o pai conseguirá rematricular a criança na escola. Vai depender, primeiro, da disponibilidade de vagas, que pode ser afetada, em especial, num eventual remanejamento das turmas, né? Se a gente tiver alguma turma que venha a ser cancelada, e tudo por causa de um grande número de rescisões de contrato, de cancelamentos de matrícula, por exemplo, aquela vaga pode não estar disponível ao final da crise. Além disso, as condições contratuais que tiverem sido fixadas no contrato celebrado no começo do ano, ou até mesmo no final do ano passado, referente ao ano letivo atual, junto com o valor de anuidade, descontos que sejam aplicáveis e que eventualmente tenham sido negociados, tudo estará em aberto, tá? Porque o contrato estaria extinto e aí a gente está falando de um novo contrato. Então, tudo isso passaria por uma renegociação com critérios a serem observados pela escola no momento futuro, na hora que essa matrícula vier a acontecer novamente. Manu, falando especificamente sobre ainda esse assunto, mas agora indo para o lado da comunicação, você entende que as escolas deveriam antecipar algum tipo de comunicação a respeito de tudo isso que o Pedro comentou aqui com a gente? Thaís, eu fico sempre com essa sensação, né, de que tem temas que valem a pena a gente falar de uma forma muito ampla e tem temas que não. Eu acho que o Pedro trouxe aqui uma ponderação muito importante para a gente, né, do quanto é importante olhar caso a caso. Então, falando sobre o eventual rompimento de contrato ou cobrança de multa, não me parecem temas que façam sentido a gente expor de uma maneira ampla se não há uma demanda clara por isso. Se não existe, por exemplo, no contexto de determinada escola, muitos pais, uma turma inteira que esteja nesse cenário. Então, dito isso, não são temas que habitualmente a gente fala de forma geral. O que eu quero dizer aqui é que vale reforçar a importância de se comunicar constantemente. O que vale a pena aqui ser proativo na comunicação é sobre o que a escola tem feito. Então, por exemplo, a disponibilização das aulas online, lista de exercício, roteiro de estudo, os plantões de dúvida, isso vale a pena ser proativo e se antecipar na comunicação. Esse é o momento da escola deixar muito claro, tanto para os pais quanto para os alunos, que ela está atenta e está cumprindo o seu papel. Nunca é demais a consideração de que a escola ela tem atenção, obviamente, para o seu mailing, né? Porque uma vez que ela vai ter que usar naturalmente uma forma digital e distante, né? Não pessoal de se comunicar, ela precisa garantir que ela consiga acessar os seus pais responsáveis. Bom, Manu, acho que o que você pontuou aí é o importante, né? É manter. Acho que ambos falaram muito sobre um momento de manter a comunicação ativa e constante, né? Eu acho que a gente ouvir sempre foi importante, mas isso tem se tornado muito mais relevante nesse período aí que a gente está em trânsito ainda por ele, né? Seguindo aqui, Pedro, eu acho que ainda conversando sobre esse contrato estar ativo e vigente, né? Acho que foi isso que eu consegui perceber e entender da sua fala. E eu sei que na maioria das escolas aí, há cobranças, por exemplo, sobre juros e multas quando eu tenho um atraso de pagamento. Então, posso entender que as escolas podem continuar mantendo essa cobrança de multa e juros caso haja atraso nesse pagamento de mensalidade? É isso mesmo, Thaís. A grande maioria dos contratos, né, ele prevê a aplicação de multa por atraso no pagamento. Normalmente a gente vê, são contratos que fixam uma multa de 2% em relação ao valor atrasado, além dos juros de mora, normalmente é 1% ao mês, além da correção monetária por algum índice inflacionário. O mais comum que a gente vê em mensalidade escolar é o IPCA. Se não tiver expressamente previsto no contrato o aviso de multa e juros mensais, esse aviso ele deve ser incluído no boleto de cobrança da mensalidade. Isso deveria ser suficiente também para a cobrança da multa. Agora, apesar disso, como a gente já falou aqui, é um momento muito sensível do ponto de vista financeiro para todo mundo, né? Então,
a escola deveria estar atenta mesmo aos motivos que estão implicando no atraso de cada família. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas famílias sofrendo com desemprego e outras situações que estão dificultando muito o planejamento financeiro, né, e, consequentemente, o pagamento dos boletos. Então, a comunicação, como a Manuela bem disse, ela é a grande aliada aqui, né, a capacidade da escola de dialogar sobre, inclusive, esse tema, ainda que não de forma proativa, que a gente possa entender o atraso de cada uma dessas parcelas. A gente tem aqui a oportunidade de lembrar a importância de realizar os pagamentos nos prazos acordados como uma forma de manter o salário dos colaboradores em dia, garantir a continuidade e a qualidade do projeto pedagógico da escola. Afinal, a gente sabe que a inadimplência é um fator de risco para a própria vida acadêmica dos estudantes, né? Perfeito, e né, acho que é o que a gente inclusive quer, né, que tudo isso permaneça sendo feita de forma concreta pelos pais, exatamente porque a continuidade da escola, depois que tudo isso passar, precisa ser feita de forma muito rápida, né, voltar à normalidade, restabelecer cronograma, planejamento, vai ser bastante importante. Ainda falando da manutenção desse contrato e de tudo que ele rege, queria te fazer uma pergunta aqui, inclusive ouvindo aí você sobre as dúvidas que também chegam direto a você e o que tem sido de boas práticas das escolas. O não pagamento, ele continua sendo passível das escolas negativarem o pai após, normalmente, 90 dias do inadimplemento? Mesmo numa situação aqui acho que de força maior? Thaís, mais uma vez, né, se a gente olhar sobre o aspecto estritamente legal, a escola tem sim a possibilidade de negativar o pai inadimplente após os 90 dias de atraso e mediante o envio de uma notificação prévia. Mas eu acho que a gente tem que reforçar, né, que eu, de fato, não acredito que essa seja a melhor alternativa para o momento que a gente está vivendo. Além da baixa efetividade da negativação, na hipótese do pai ter perdido a sua fonte de renda, né, porque não é isso que vai obrigá-lo a pagar, se ele tiver, de fato, sem os recursos, eu acredito que a negativação pode fragilizar ainda mais o pai nesse momento e, consequentemente, impedir que ele se recupere. Eu tenho receio ainda de como que a escola seria vista pelos membros da comunidade escolar por estar negativando um pai que tenha perdido o emprego ou fechado o seu negócio nesse momento de crise. Em contato com essas escolas que eu atendo, eu escutei um caso que eu acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês. A diretora de uma escola, ela conhecendo o perfil, né, dos pais de seus alunos, quase todos eles profissionais liberais, autônomos, comerciantes, ela propôs a criação de um grupo de trocas, enfim, de anúncios, né, de serviços e produtos entre os membros da própria comunidade escolar. A comunidade se sentiu super acolhida por essa iniciativa dessa diretora da escola e reconheceu, né, o papel de protagonista e o esforço da escola em ajudar a todos na superação dessa grave crise financeira que está vindo acompanhada aí da crise da saúde do coronavírus. Eu penso que foi uma ideia brilhante mesmo, né, que reforçou muito a confiança e a união de todos os integrantes da comunidade escolar nesse momento tão desafiador para todo mundo. Nossa, Pedro, que legal ouvir essa história. Eu acho que são histórias assim que tem que inspirar a gente a encontrar outros meios, né? Porque, novamente, né, reforçando, é um momento novo, inédito, e tirar esse tipo de sugestão e ideia vai ser exatamente aquilo, inclusive, que vai fazer com que as famílias queiram ficar nessa comunidade escolar, né? Continuar fazendo parte desse grupo de famílias aí. Em linha, né, disso, de manter proximidade, de se comunicar bastante, o que você fala sobre os pais que vêm às escolas solicitando descontos referente a um período sem aula? Como que a gente deve tratar esses assuntos? Thaís, esse é um dos pontos, acho, mais relevantes, né, da nossa conversa. Tem um ponto que eu acho que a gente precisa esclarecer primeiro, é que o curso que é contratado pelos pais junto à escola, ele tem um caráter anual. Sendo assim, o valor pactuado em contrato,
diz respeito à anuidade, que normalmente é parcelado em 12, 13 parcelas, implicando, na prática, no pagamento de parcelas mensais, né? Mas o pagamento até em parcela única, ele poderia ter ocorrido, e de fato, às vezes ocorre, ou em um número reduzido de parcelas, né? Mas essas opções, elas tornariam mais difícil o pagamento pela maior parte da família. Por isso, o hábito de se parcelar aí em 12 ou 13 vezes o valor do curso anual em mensalidades. Dessa forma, o contrato de prestação de serviço, ele engloba ali os 200 dias letivos, né, as 800 horas de carga horária, e o conteúdo que está refletido no calendário escolar de cada escola. Esse conteúdo, ele vai ter que ser garantido pela escola, né? Ao longo do ano de 2020, esse conteúdo inteiro vai ter que ser dado, os dias letivos ou a carga horária letiva vai ter que ser preservada, nós estamos atentos aí às questões legislativas, né? Aceitação ou não de EAD, etc., mas enfim, eu acho que isso é algo para ser acompanhado, mas está preservado o curso anual que está contratado pelos pais. Inclusive, a gente tem visto muita escola que migrou para o EAD, né, dando continuidade à prestação de serviço, podendo ou não implicar em ajustes no calendário escolar. Também algo a ser definido no momento futuro, quando a gente tiver previsibilidade do retorno das aulas, da reposição de aulas, etc. Para aquelas outras escolas que optaram pela suspensão das aulas, seguramente vai haver a reposição no futuro. Então, mais uma vez, o direito dos pais, né, e obviamente dos alunos, está preservado. O serviço vai ser inteiramente prestado. Com isso, a gente conclui que os serviços, sendo totalmente prestados, também devem ser totalmente pagos, né, sem direito a desconto. A gente tem visto até algumas iniciativas de alguns parlamentares, tanto no Senado Federal, quanto em algumas assembleias estaduais, propondo aí a fixação de um percentual de desconto nas mensalidades escolares durante a declarada calamidade pública. Então, em linha com esse meu entendimento, eu tenho visto diversas notas técnicas emitidas pelos PROCONs estaduais, reconhecendo que não deve haver nenhum tipo de suspensão ou redução dos valores a serem pagos pelos pais, uma vez que não tem redução do escopo dos serviços prestados pela escola. Então, o desconto, obviamente, ele vai ser negociado caso a caso, mas um desconto retilíneo, não existe nenhuma legislação obrigando, e, sem sombra de dúvida, a escola tem direito ao valor pactuado em contrato, tá? A crise não muda nada isso. Manu, ouvindo o Pedro falar, a percepção que eu estou tendo aqui é que aquele contrato de prestação de serviço que a escola tem com os pais, além de se manter vigente, ele continua, inclusive, sendo cumprido, né? Com todas as ações que a gente sabe que as escolas têm tomado, eu não consegui perceber até agora, com toda essa posição técnica do Pedro aqui, que esse contrato ele pode ser questionado no que diz respeito ao cumprimento dele, né? Então, uma vez que ele está sendo cumprido, qual a melhor estratégia de comunicação que a gente poderia dar aqui para as nossas escolas de fazer chegar à comunidade escolar? Thaís, eu acho que aqui a sua pergunta me faz pensar em 2 pontos, né? Uma questão que é como a gente faz chegar a mensagem até os pais e responsáveis do que está sendo feito, e uma segunda informação aqui que é como a gente não cede os descontos se essa for a política que a escola vai adotar. Falando sobre comunicar o que a escola tem feito, já falei isso no começo e reforço, assim, é super importante ter uma comunicação constante que deixe claras as iniciativas que a escola tem tomado, mas principalmente que ela dê voz a todos os agentes dessas iniciativas. Eu quero dizer aqui que é importante que os pais e responsáveis consigam perceber aí o papel dos professores, da direção, da coordenação. É importante que fique claro o papel de todo mundo nesse momento crítico, porque é justamente essa clareza de papéis que contribui para que a escola construa um raciocínio, inclusive, da importância da sua própria saúde financeira. Né? É importante a gente estar saudável financeiramente enquanto instituição para sustentar que as atividades elas sigam sendo feitas. Então, esse é um primeiro ponto e essa é uma decisão muito particular de cada escola aqui. Afinal, cada escola tem uma forma de se aproximar da sua comunidade de pais e responsáveis. Falando especialmente aí de dar descontos ou não dar descontos, eu acho que esse é um outro tema que normalmente, quando a gente escuta, a gente pensa, puxa, isso aqui vai ser difícil, e normalmente é mesmo.
Mas a melhor forma de fazer isso é quando a gente adota uma política clara de descontos. Isso ajuda a comunicar, porque à medida que a gente tem uma política, a gente tem uma regra que serve para todo mundo. Então, nesse sentido, se a escola ela decide adotar uma política de conceder descontos para todos os pais, num momento como a gente está passando, é natural que a comunicação seja feita para todo mundo, da mesma forma que se ela entende que não é o momento de fazer isso, ela também precisa ser clara na sua comunicação, e aí me parece fazer muito sentido reforçar a importância da sua saúde financeira e ancorar essa importância nas ações que ela tem tomado até então, para justamente como o Pedro trouxe até agora, ela não deixa de entregar o que é o combinado com as suas famílias. Perfeito, Manu. Então, num cenário em que o pai vai numa escola e peça a devolução de uma mensalidade já paga, qual seria o posicionamento nesse caso? E aí eu direciono essa pergunta aqui a você, Pedro. Thaís, a única hipótese que eu consigo imaginar, né, de devolução de algum valor recebido pela escola para o pai é naquele caso em que o pai tenha pago toda a anuidade escolar de forma antecipada. O melhor exemplo seria o pagamento à vista realizado ali no momento da matrícula, né? E que agora o pai está pedindo a rescisão do contrato, ou seja, ele não vai mais fazer uso dos serviços daqui para frente, no entanto, ele já pagou por todo esse serviço. Neste caso, ele teria direito à devolução proporcional em relação ao período que não foi cursado, observadas as multas, né, que estão previstas no próprio contrato de serviços educacionais, que, como a gente já discutiu aqui amplamente, fica a critério da escola abrir mão ou não da cobrança dessas multas. Muito obrigada, Pedro. Saindo um pouquinho agora exatamente do contrato de prestação de serviço, mas ainda pensando em temas que podem apoiar financeiramente a escola, você tem conhecimento de planos de contingência que a escola pode realizar no momento? Thaís, esse tema é bem importante, né? Porque ele exige um grande esforço da escola e muitas vezes é um esforço que depende realmente da consulta que a escola teria para fazer para terceiros, né? Para os seus advogados, para os seus contadores. Isso porque o governo ele vem editando novas legislações com o intuito de promover a fluidez de caixa nas empresas. Já foram autorizadas, né, uma série de postergações de pagamentos de tributos, de obrigações tributárias pelas escolas deste período de crise para o semestre seguinte. Um dos exemplos que eu tenho para citar aqui é o pagamento do FGTS e o pagamento dos impostos das empresas optantes pelo Simples, né, que dos meses de março, abril e maio estão sendo postergados para o segundo semestre desse ano, ou seja, a escola deixa de recolher esses valores referente às competências desses 3 meses e começa a pagar isso de forma parcelada só no segundo semestre desse ano, ganhando aí um alívio de caixa. E também tiveram uma série de medidas normativas expedidas relativas às questões de cunho trabalhista, né? Possibilitando aí a antecipação de férias e de feriados, a migração do serviço presencial para o serviço remoto, a concessão de férias para estagiários e aprendizes, né? Algo que até então era proibido, então foi uma inovação, uma flexibilização da legislação trabalhista para permitir às escolas terem algumas ferramentas para superarem esses desafios. Essas questões trabalhistas elas estão relatadas lá na medida provisória 927, que foi editada há cerca de 2 semanas atrás. Além disso, mais recentemente, o governo federal também autorizou a postergação dos recolhimentos de PIS, PASEP, COFINS e também dos encargos previdenciários, né, os recolhimentos para o INSS. Por último, mas eu acho que também é importante ficar atento, né, são os anúncios realizados pelo Banco Central de que, eu acho que daqui 1 ou 2 semanas, devem ser disponibilizados linhas de crédito para garantir adimplemento da folha de pagamento dos funcionários, tá? Então, as folhas aí de 2 ou 3 meses receberão também ajuda do governo, com juros bem baixos, aí, subsidiados para ajudar no pagamento da folha. E, além disso, essas medidas estão sendo recorrentes, né? Na medida em que as demandas estão chegando, eu acho, para o governo, pelas entidades de classe, etc., essas
essas normativas estão sendo emitidas e então a gente deve ver várias novidades nesse sentido também em breve. Ô Thaís, você que tem mais contato com as áreas administrativas das escolas, quais dicas que você daria para esse momento de risco e insegurança? Pedro, o que eu percebo como a estratégia número 1 e que vai guiar todas as outras aqui é transformar tanto os sentimentos, né, em dados de realidade, né? Eu gosto muito desse termo de dados de realidade, que significa a gente olhar para o que de fato já é real e já chegou para a gente. Então aqui a gente trouxe muitas destas coisas, né? Então, primeiro, ter a segurança de que a escola continua prestando um serviço educacional e que aquele contrato que eu tenho, que me vincula ao pai, ele continua sendo cumprido. Número 2, saber com certeza e com riqueza de informações, né? Ou seja, quantos pais de fato estão questionando a respeito de desconto, quantos pais de fato já estão precisando de algum apoio maior das escolas em relação ao inadimplemento real por ter sido, por exemplo, desligado. Ter a segurança de ter o número na vírgula, de fato, de a escola realmente teve economia, em que nível? Ou não, a escola, além de não ter tido economia, conseguir demonstrar aos pais os investimentos feitos vai ajudando a gente a ter respostas mais seguras a tantas coisas que eu sei que chegam na escola, né? Num momento em que uma escola tem lá os seus 500, 1.000, 2.000 alunos, isso é muito grandioso quando os pais de todos eles começam a vir conversar com a gente. Eu acho que o que vai ajudar a gente também a se acalmar nesse momento é ter segurança de dados. Normalmente a gente deixa isso sempre para um segundo plano, mas hoje isso tem que ser a estratégia inicial, ter resposta para as perguntas, ter o número de inadimplemento, o número de pais questionando sobre descontos, não só nesse tempo, mas como por mais tempo, por conta de, por exemplo, um desemprego, é o que vai acalmar a gente, acalmar os mantenedores e realmente tomar a decisão olhando para o que é real. E aí eu acho que depois de tudo isso levantado, comunicar bem, como bem posto aqui pela Manu, é essencial para que essa relação que tem que ser duradoura, continue sendo duradoura, né? Acho que isso daí também é um princípio fundamental a gente lembrar que a relação de pais, famílias e escolas, ela é longa e é um desejo que seja longo, né? Então, a gente não pode criar um grande ruído aí nessa relação por conta de um tempo que vai acabar, né? Eu acho que também é importante lembrar que esse tempo vai acabar. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas a gente já está chegando ao final aqui de mais esse episódio do SASCast. Eu gostaria de agradecer muito aqui a Manu e ao Pedro por toda a contribuição que eles trouxeram até aqui. Certamente tudo isso vai ajudar muito os nossos parceiros a passar de uma forma mais tranquila por esse momento tão desafiador. Obrigada, Manu. Obrigada, Pedro. Obrigada, Thaís. Obrigada, Pedro. Foi ótima a oportunidade de aprender um pouco mais aqui hoje. Eu espero que tenha sido útil para quem está escutando a gente. Thaís e Manu, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu espero ter conseguido ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Gente, foi incrível também do meu lado. Acho que a gente aprendeu muito aqui e essa é a ideia, né? A gente está aprendendo a aprender durante esse tempo aqui. No fim, ele está sendo desafiador, mas também está sendo muito proveitoso. Bom, gente, a você que está ouvindo a gente aqui, não esquece de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Se você tiver alguma sugestão de tema que gostaria que a gente respondesse ou que trouxesse aqui para mais uma reflexão e mais um grande podcast aqui, envia nesse link que a gente mandou por e-mail a você. Um abraço e até mais.